Boa noite, amigos e amigas do Fluminense, etc. Terça-feira, 28 de junho de 2011, ano em que o Fluminense luta pelo tetracampeonato brasileiro. E, no último jogo, o Fluminense venceu o Avaí pela sexta rodada na ressacada por 1-0. O Fluminense atuou no 4-4-1 pela primeira vez e Abel Braga conseguiu obter a primeira vitória à frente do Tricolor. Eu queria que os amigos Marcelo Vieira e Edu Rocha dessem o boa noite de hoje. Boa noite, Savioli. Boa noite, Edu. Boa noite a você, torcedor do Tricolor. Eu só gostei da sua adaptação que você colocou aí, né? Você já tirou o He-Man do time. Você falou que o time atuou no 4-4-1. É verdade. Porque é 4-5-1, desculpe. Foi 4-5. Não, mas o He-Man foi expulso, acabou se tornando 4-4-1. Na verdade, mesmo. Jogou a maior parte do tempo. Ele já não foi no 4-4-1, foi no 4-4-0. Não, o Conca chegou a atuar um pouquinho mais destacado, como se fosse um atacante. 4-5-0, desculpa. Tudo bem. Começamos bagunçando o programa hoje. Esses números estão te enrolando um pouquinho aí. Bom, mas para começar uma análise um pouquinho mais séria, o Abel Braga falou, né, depois do jogo, que essa foi a vitória que recuperou a dignidade. Lembrando que a gente não quer análise séria agora, a gente quer só o seu boa noite, por favor. Boa noite. Mas o Abel falou que queria... Fica difícil começar o programa brincando assim, mas enfim, o Abel falou que essa vitória... Mas hoje a gente tem que começar sorrindo, brincando, feliz, porque o Fluminense ganhou. É verdade, mas vamos tentar. Boa noite, torcedor tricolor. Bom, o Abel falou que depois do jogo que essa vitória recuperou a dignidade do Fluminense. E eu diria mais que essa vitória recuperou um espírito, que era um espírito que andava perdido nas últimas partidas com o Abel, e foi uma vitória também, a primeira vitória do Abel Braga, porque o Abel soube lidar com os problemas que ele teve durante o jogo, não modificou a estrutura do time. Antes o time não funcionava no 3-5-2, o Fluminense passou a funcionar quando o Abel percebeu que ele deveria mudar o esquema e passou o Fluminense para o 4-2-3-1, que é diferente do 4-5-1, apesar de ser um 4-5-1. E a gente começa a vislumbrar uma possibilidade de voltar a pensar, a lutar pelo título, porque agora o Fluminense tem uma sequência boa no campeonato e se imagina que a partir das partidas que nós teremos nos próximos jogos, que teremos uma boa condição de voltar a subir e conseguir um bom número de pontos na tabela. Bom, você vislumbra a possibilidade do Fluminense voltar a pensar em brigar pelo título. No caso do Edu, já é completamente diferente. O Edu nunca deixou de considerar essa possibilidade uma certeza de que vai brigar, não de que vai ganhar, claro. Boa noite, Edu. Boa noite, mesa do Fluminense, etc. Boa noite. Hoje é o dia das gafes aqui. Boa noite, irmãos tricolores. E boa noite também os não tricolores, né? A famosa confraria dos clubes sem profeta. Por que não dar boa noite para todo mundo também? São todos bem-vindos para assistir o nosso programa. Como a congregação das orquídeas náuticas. Não, a confraria das orquídeas náuticas são Flamengo, Vasco e Botafogo, os clubes que têm subsede náutica às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. E a confraria dos clubes sem profeta são todos menos o Fluminense Futebol Clube. E boa noite para todos vocês, a rivalidade é sadia e a assistência de vocês é muito bem-vinda aqui. E aproveito para assistir o debate sobre o Fluminense e aprender um pouquinho também. Edu, qual foi a diferença do Fluminense do jogo contra o Bahia para o Fluminense do jogo contra o Avaí? O espírito guerreiro, né? Fundamentalmente. O Fluminense jogou com aquela gana, foi uma batalha dentro d'água, literalmente. Eu não entendi ter tanta poça no campo. Não sei se vocês viram isso, tinha uma área ali que estava alagada do campo, e na televisão você não via chuva. Podia ter uma chuva fina, mas não chuva forte para aparecer. Então a drenagem da ressacada está ruim. Os 15 primeiros minutos parecia patins no gelo, né? Parecia, mas no segundo tempo eu vi poça ainda. No segundo tempo eu vi poça. Vou até dar uma dica. Eu acho que a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, alô, diretoria do Avaí, vamos cuidar da ressacada aí. Não pode ter jogo embaixo d'água na primeira divisão. Se o sistema lá não é eficiente, eu vou dar o velho sistema de dragar qualquer gramadinho que os peladeiros conhecem. É cabo de vassoura, aponta o cabo de vassoura, martelão de madeira, porque uma marreta de ferro quebra. Então, martelão de madeira, bate e vai fazendo vários fusos. Você faz uma drenagem básica que não vai resolver um temporal, mas ontem não tinha temporal. Problema de drenagem da ressacada. Galera do Avaí, vamos melhorar isso aí, por favor. Vocês hoje são clube de primeira divisão.
Fluminense Debate é cultura e aprendizado, né? De tudo se aprende aqui. Marcelo, na verdade o Abel Braga trocou 2 peças. Ele tirou um atacante que jogava de costas, no caso o Ciro, que atuou no jogo contra o Bahia ao lado do Fred, jogando de costas para o meio-campo, colocou o Marquinho, jogando de frente para o ataque. Tirou um volante fixo, que era o Valência, e colocou o Diguinho, que é um volante que ajuda na criação, ajuda na ligação. Ou seja, foram 2 homens somados à criação, tirou-se um, né, da marcação fixa e outro do ataque fixo. Perfeito. Está aí a melhor resposta para o time ter rendido melhor e ter dado até proporcionado até um espetáculo bonito, principalmente pela atuação do Conca. Com certeza. Quando o Abel coloca o time no 3-5-2, ele busca, na verdade, corrigir os defeitos que estavam acontecendo nos jogos anteriores. O 3-5-2 ele é uma formação que dá para ser utilizada assim, mas ele prejudica na hora da composição defensiva e no retorno do time à defesa. Então, ele tem essas carências, ele tem esses problemas. Precisa ser muito bem ensaiado, precisa ser muito bem testado. E aí, o que acontece? Em relação ao jogo desse último domingo diante do Avaí, o Fluminense já passou a ser um time que o Diguinho entrando, ele passou a dar uma maior fluência na saída de bola do time, e o Conca, jogando com Conca, Marquinho e o Souza, eles também passaram a auxiliar melhor o ataque do Fluminense, passaram a oxigenar esse time. O time do Fluminense ficou não só mais exposto, não só menos exposto, como também ele pôde se soltar mais ao ataque e se fazer mais presente, tanto na defesa, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E isso faz a diferença. Tanto é que o Fluminense foi um time ligado, um time vibrante na grande parte do jogo. E onde você via, parecia que o time do Fluminense sempre tinha mais jogadores em campo do que o time do Avaí, porque era um time que estava bem postado em campo mesmo. E isso faz total diferença no jogo em si. E ajuda também, na hora de correr, você tem que correr certo, você não tem que correr muito. E o time do Fluminense ontem foi um time que pôde correr certo. Isso faz a diferença também. E também a gente não pode esquecer de percorrer menos espaço de campo, né? Porque com compactação corre menos, se cansa menos. Tanto que no segundo tempo, o Mariano e o Carlinhos estavam dando piques, né, o tempo todo no ataque, e até impediu que o Avaí conseguisse asfixiar o Fluminense na defesa. Exatamente. Esse jogo de domingo, ele propiciou ao Fluminense um retorno do jogo dos seus laterais, coisa que não vinha ocorrendo tão bem assim. No primeiro tempo o Mariano até errou muito mais do que acertou, mas no segundo tempo o Mariano voltou a ser um pouco uma lembrança daquele Mariano que nós tínhamos nos jogos do campeonato no ano passado. O Carlinhos finalmente retornou. O Carlinhos é muito mais agudo do que o Júlio César. E a gente também não pode descartar a belíssima atuação do Conca, que também foi propiciada por esse esquema. Porque quando o Abel coloca o time com mais um meia no lugar de 2 atacantes, o Abel ele libera o Conca só para criar, só para jogar, só para brilhar. Você tocou nesse assunto, Edu. Nós falamos muito na semana passada, o que já tinha virado um lugar comum, que um dos maiores problemas do Fluminense era que as 3 peças que movimentaram a engrenagem no ano passado não estavam funcionando. Era o Carlinhos, o Conca e o Mariano. De uma só vez, o Mariano subiu de produção, o Carlinhos atuou bem e o Conca deu um show de bola. Então, será que o problema não era nas engrenagens, não era na engrenagem e não nas Ou seja, mudou o esquema, arrumou o esquema, todo mundo começou a jogar. Savioli, você rouba os meus pensamentos telepaticamente, aí fica difícil eu falar depois. Eu notei exatamente isso. A diferença do Fluminense foi a melhor ligação, talvez por causa do Diguinho mesmo. Os 2 laterais voltaram a jogar bem, não no nível do ano passado, mas você via o Carlinhos dando chute dentro da área, concluindo igual atacante. O Mariano também, e o Conca, eu acho que foi o principal jogador ontem, foi o maestro. Agora, eles melhoraram individualmente, jogaram mais motivados, ou o esquema, a melhor ligação é que propiciou a melhor atuação deles? Eu vou sempre pelo lado psicológico, interpretativo da partida, que é o elan, é a disposição, é a garra. Eu acho que eu vou mais pela motivação do que pelas explicações táticas. Eu gosto de falar isso pelo seguinte: vocês
entendem desses 4-2-3-1, que para mim foi novíssimo, 4-5-1, 4-4-2, eu me enrolo um pouco com esses números, nunca consegui enxergar o futebol dessa forma. Eu cresci ali com 9, 10 anos de idade, lendo Nelson Rodrigues ali no Globo, a coluna dele, e o Nelson Rodrigues nunca falou de 4, de 5, de 6, de nada disso. Naquela época só tinha 4-3-3, né? Era tudo 4-3-3, era ponta esquerda, ponta direita, centroavante, 3-6, lateral, 2 zagueiros, acabou, goleiro. E todo mundo, a numeração era coisa, todo mundo entendia. Depois que começaram a misturar, eu me desinteressei desses entendimentos e vou colocar aqui uns exemplos, 2 exemplos muito claros que eu tenho, que acho que a gente pode até debater outra vez, de 2 jogos que o Fluminense estava absolutamente terrível, e, de repente, parece que cai um raio cósmico e muda tudo, e o time que era horrível, de uma hora para outra, passa a jogar maravilhosamente bem. Vou levantar uma bomba para você, Vieira. Vou levantar uma bomba. Só um minutinho. Depois eu vou falar de quais foram esses 2 jogos. Vamos ver se vocês se lembram e concordam comigo. Por favor. Vieira, 2 jogos que o Fluminense atuou muito bem no campeonato. Fluminense e Cruzeiro, Fluminense e Avaí. O Fred estava de fora. O que tem uma coisa a ver com a outra? Fluminense Cruzeiro, Fluminense e Avaí. O Fred estava de fora e o Rafael Moura estava voando. Fluminense e Avaí, o Rafael Moura voou para fora do campo. Ele deu a cotovelada, que não foi cotovelada, na verdade. Aliás, ele ensaiou tão bem com o zagueiro que verdade. Conseguiu me enganar. Eu também. Conseguiu me enganar. Eu escrevi porque eu tenho a coluna também no canal Fluminense, né? Então eu escrevi na coluna do canal Fluminense, falando sobre o jogo, eu falei que foi uma burrice do Rafael Moura e depois fui corrigido pelo leitor. Porque ele ensaiou tão bem aquela cotovelada que parecia realmente, antes de o juiz marcar a falta e expulsá-lo, eu já estava xingando. O problema desse lance é que o Rafael Moura, acima de tudo, ele foi imprudente. Se o juiz fosse dar expulsão para todo lance que acontecesse no futebol, o Carlos Alberto do Bahia não terminava um jogo inteiro, né? Porque ele joga se protegendo e dando cotovelada para tudo quanto é canto, e ele não é expulso. Ou seja, houve também uma certa intransigência da arbitragem. Mas quanto a esses jogos, eu acho que são 2 jogos bastante distintos. Você pode querer colocar na conta do Fred, mas eu discordo um pouco disso. Eu não coloquei nada. Eu te fiz uma pergunta, não me complica. Tudo tranquilo, eu não vou te complicar. Mas o jogo do Fluminense e Cruzeiro tinha sido, na verdade, o primeiro jogo do Leomir no comando do Fluminense. O Leomir não fez uma mudança no sistema de jogo da equipe, o time estava jogando no 4-4-2. Naquele jogo, o Deco jogou. O Deco estava jogando, o Deco fez uma belíssima partida no jogo do Fluminense Cruzeiro. Então, são jogos muito distintos para você fazer alguma comparação. Você pode falar que o Fluminense não conseguiu se encontrar no 3-5-2 nos 2 jogos seguintes. E daí a gente fala que a vitória de ontem, na vitória desse domingo, na verdade, foi a vitória de Abel Braga. Porque o Abel soube reconhecer que o time não encaixou no 3-5-2 e, ao reconhecer que o time não encaixou, ele voltou o time para uma formação que deu maior fluência, deu maior possibilidade de jogo ao time no jogo desse final de semana, coisa que não vinha acontecendo nos 2 jogos anteriores. Quanto ao He-Man, pelo menos no início, o início do jogo de ontem, de novo eu falei de ontem, eu estou com um problema aqui na cabeça, mas no jogo de domingo, foi paradigmático, porque ele voltava bem ao meio do campo, fazia o pivô, conseguia dar ligação às jogadas, dar fluência às jogadas. O Fluminense vinha jogando bem com o He-Man em campo, coisa que também aconteceu contra o Cruzeiro. O Fred realmente não venha bem. A gente espera sim que ele vá para a Copa América agora, recupere o seu jogo e, recuperando o seu jogo, ele volte para poder agregar esse time. Por enquanto, foi até bom o Fred ter saído, mas não tem nenhuma ligação necessariamente a saída do Fred, não vejo dessa forma. Deixa só eu voltar para o Edu. O Edu ia falar dos 2 jogos. Antes de nós terminarmos esse bloco, porque no próximo nós vamos falar... Vai você. Obrigado, Savioli. Depois eu fecho. Mas agora vocês falaram do lance do He-Man, vou começar no lance do He-Man. Não teve cotovelada nenhuma. Eu escrevi hoje na minha coluna. O He-Man foi infantil, o jogador do Avaí foi espertíssimo, excelente ator, prêmio Oscar para ele, e o juiz foi falho. Porque eles vieram naquela disputa de braço, a primeira braçada aí, que é a infantilidade do He-Man, de ficar dando remada com o braço aqui, a primeira pegou na costela, o cara fez assim.
A segunda pegou meio no pescoço, aí o cara caiu com as duas mãos no rosto. Mas o cara vai proteger a bola com a mão na cara do adversário. Tá querendo... Entendeu? Tá bobeou, foi infantil. Ele deu motivo. O cara foi um ator perfeito, porque ele bateu aqui, o cara fez assim. Então ele foi um ator perfeito. O juiz foi falho, que não viu a simulação. O cara merecia, o He-Man merecia amarelo, mas o cara merecia por simulação. E ele conseguiu enganar o juiz. Parabéns para ele que foi esperto. Lamentável o He-Man ter caído nessa e o juiz vacilou. Tem tempo ainda para falar? Parece que nós vamos ter que deixar os 2 jogos para o próximo bloco. 2 jogos, bloco 2. Nós voltamos já já.